Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Nesse dia de hoje em que a gente se propõe a falar, a conversar um pouco sobre vida de oração. Foi um assunto que me foi pedido aí por muitas pessoas nas redes sociais e a gente quer dar mesmo como uma introdução. Mais à frente a gente vai trabalhar a vida de oração com a ajuda aí de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. Mas não faz sentido a gente começar a falar de São João da Cruz e Santa Teresa antes da gente falar sobre a vida de oração de um modo geral, principalmente aí na vida do leigo, né? O que a gente consegue adequar, o que a gente consegue transformar aí, né, da experiência dos santos que tiveram uma experiência de oração extraordinária, né, para a nossa vida, né, de almas mais simples, né, de não tão grandes quanto a alma de Santa Teresa ou de São João da Cruz. Antes eu quero fazer mais uma vez o meu pedido, né, para vocês curtir este vídeo, comentar, compartilhar, mandar nos seus grupos de WhatsApp, mandar para os seus amigos, para os seus familiares. Ajude-nos aí a divulgar essa obra, a divulgar esse canal, porque quanto mais pessoas nós tivermos acessando as redes sociais, a mais pessoas esses vídeos serão entregues. Então, deste modo, a gente tem a facilidade de poder chegar até mais pessoas, mas isso passa pela sua ajuda. Então, eu te peço aí, com alguns segundos, você consegue fazer a diferença e nos ajudar a evangelizar também, né? Neste modo diferente aí, o Papa Francisco nos convida, né, a entrar nas redes sociais para poder evangelizar. Então, eu te convido a evangelizar conosco, né, desse canal, convidando aí as pessoas a curtir, a compartilhar, a comentar os nossos vídeos. Tá? E seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente quer conversar então sobre a oração. A gente vai dividir em duas semanas esse assunto. A princípio, eu quero abordar mais a oração mais à frente, de uma maneira bem mais profunda, mas por hora a gente quer trabalhar de um modo mais simples, um modo mais superficial para, digamos assim, né, o leigo, né, ou aquelas pessoas que ainda não têm uma vida espiritual tão elevada. A importância da vida de oração, né, de conseguir aí, rezar, estar nesse contato íntimo com Deus é grandiosa. Né? Você não tem santo, como eu costumo dizer, você não tem santo que não reza. Né? Nenhum dos santos da história da igreja, que você porventura possa estudar a vida dele, vai dizer, santo fulano de tal não rezava. Não existe. Esse santo certamente não existe. É necessário que se reze. A oração ela é uma demanda de Deus para o nosso processo de santificação. E a gente precisa dela para este contato íntimo. Ora, se a santificação se dá através da nossa relação com o divino, da nossa relação com Deus, da nossa relação com a Santíssima Trindade, né, como eu vou ter uma relação se eu não tenho um diálogo? Porque a oração não é nada mais do que um diálogo com Deus, com as suas peculiaridades. Então a gente precisa, né, desse diálogo contínuo com o Senhor. A gente esbarra em algumas dificuldades aí no dia a dia em relação à oração, né, em relação a trabalho, secura na vida de oração e outras coisas mais, que a gente quer conversar um pouco sobre isso. Mas a oração nada mais é do que um diálogo, uma conversa com Deus, que a gente precisa para o nosso processo de santificação. Imagina que você tem uma pessoa que você gosta muito e você quer se aproximar dessa pessoa. Você quer ser mais amigo dessa pessoa, você quer estar ao lado dela. Né? Você quer essa nova amizade. E para essa nova amizade, obviamente, você precisa de dialogar com essa pessoa, você precisa conhecer, você precisa conversar com ela. Então é impossível, né, que você tenha uma relação com alguém sem conversar, sem ter essa relação com essa pessoa. Então é impossível dizer que você é de Deus, é impossível você se santificar se você não viver essa íntima relação com Deus através da oração, através desta graça que Deus nos deu. Por diversas histórias na vida dos santos, a gente vê, né, como a experiência com Deus, né, os santos salientam, né, a pedido de Deus para nós a importância da oração. Então a oração que deve ser perene, a oração deve ser contínua. E aí a gente vai esbarrar, como eu falei, naquelas dificuldades do trabalho, da vida do dia a dia, dos barulhos, etc. Mas algo que é extremamente fundamental
para a nossa santificação. Antes da gente conversar sobre esses aspectos práticos, a gente precisa desfazer aí algumas ideias, né, principalmente no cunho filosófico em relação à oração. Como a gente sabe, Santo Agostinho tinha a seguinte ideia, né? Ele acreditava na questão da predestinação. Deus sabe o passado, o presente e sabe o futuro, porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, quer dizer que ele previu tudo antes mesmo daquilo acontecer. Sendo assim, as pessoas já estão predestinadas ou a irem para o céu ou a irem para o inferno. Essa mentalidade prevaleceu aí durante certo tempo, mas depois a gente vem com São Tomás de Aquino, que entende, né, que aí nos traz a questão do livre-arbítrio, né, que é aquilo no qual nós acreditamos, em que o homem ele é livre para escolher um caminho e livre para escolher um outro caminho. As oportunidades são dadas a ele, e aí ele vai escolher um caminho ou outro caminho. Entretanto, tem uma terceira visão para além dessas duas, que, a meu ver, é aquela que é mais sensata, é a que faz mais sentido e que, na verdade, se une essas duas visões. Louis Lavelle, né, um filósofo francês, trabalha essa questão do determinismo e do livre-arbítrio de uma maneira muito interessante. O único ser plenamente livre é Deus. Deus tudo pode. Então, tudo aquilo que ele quiser fazer, ele poderá fazer. Ele pode tudo. O homem, não. O homem pode, ele tem o livre-arbítrio sim, mas ele tem o livre-arbítrio para algumas coisas e não para todas. Eu posso decidir, por exemplo, entre cursar a faculdade de engenharia ou cursar a faculdade de fisioterapia, por exemplo. Posso ir por um caminho, posso ir por um outro caminho. Posso ir pela faculdade de Direito ou pela faculdade de Administração. Isso me é dado. Mas existem coisas que já estão determinadas que eu não posso mudar. De modo nenhum. De nenhuma forma. Certo? Por exemplo, meu nome é Vinícius e o meu olho tem a cor natural verde. Eu não posso mudar isso. Assim como as pessoas hoje em dia, com a ideologia de gênero, querem dizer que uma pessoa que nasce homem pode se tornar mulher ou entender que é mulher. Biologicamente, aquela pessoa é homem. Biologicamente, eu sou homem. Mesmo que eu queira, eu não posso mudar essa realidade. E essa é, sobretudo, a diferença da religião para a ideologia. Tem gente que fala que religião é ideologia. Não é. A religião ela tem o intuito de interpretar a realidade. Através da minha religião, eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, etc, etc, etc. E aí tem toda uma cosmovisão, uma visão de mundo, que a religião me ajuda a interpretar e a ver a realidade. A ideologia, ela quer mudar a realidade. Então a ideologia de gênero quer mudar a realidade, que uma pessoa nasce biologicamente homem ou mulher. Já está determinado. A cor dos meus olhos já está determinada. Por mais que eu queira, eu posso colocar uma lente, mas meus olhos continuarão sendo verdes. O homem nasce, então, ele vem ao mundo nesse aspecto de que existem coisas determinadas e existem uma outra gama de coisas para o qual ele pode decidir. Então, ele tem o livre-arbítrio, mas de modo parcial. Mas o mais interessante disso é que para o homem, que é apenas uma criatura, poder decidir qual decisão tomar, é necessário que haja algo determinado. Não há possibilidade de eu decidir sobre algo como criatura, como um homem, se não há nada determinado. Só Deus pode fazer isso. Então existem coisas em que eu tenho livre-arbítrio e existem outras coisas que já estão determinadas e que eu não, mesmo com muito esforço, não poderei mudar. Por que eu estou dando essa introdução para falar de vida de oração? Porque algumas pessoas, sem perceber, caem numa mentalidade na vida de determinismo, uma ideia de predestinação.
em que não, eu não preciso pedir porque já está tudo determinado, eu rezo, mas não rezo de modo específico para nada, e etc, etc. Só que isso não é assim, não é dessa maneira. Deus quer que nós oremos. E é necessário que a gente reze, que a gente peça a Deus nas mais diferentes searas da vida. Se eu tenho, por exemplo, um amigo que está doente, é necessário que eu reze por este amigo doente para que ele possa recobrar a sua saúde. Certo? Claro que a gente vai ver mais à frente sobre os estados mais elevados de oração, que isso vai mudar um pouco. Mas é necessário que se reze. Por quê? Não que nós vamos mudar a vontade de Deus, mas que existem graças que podemos alcançar se nós rezarmos. E outras graças que, se nós não rezarmos, nós não alcançaremos, porque não está tudo determinado. Algumas coisas estão determinadas. Então, para estas coisas, talvez você reze a sua vida inteira e você não alcance nada, porque já está determinado, que não será desta maneira. Daí essa questão do determinismo. Existem coisas que podem sim mudar, mas para mudar é necessário que você reze. Se você não rezar, isso não vai mudar. Certo? Então, essa visão é extremamente importante, de que nós precisamos rezar. E rezar pelas situações as mais variadas possíveis em que acontece no nosso dia a dia. Então, quando alguém nos pede oração, precisamos rezar por esta pessoa, para que Deus possa agir naquela situação de acordo com a sua vontade. Então, há dois caminhos. Se eu peço por algo que Deus não vai me dar, Ele modifica o meu coração e me faz entender aquilo. Se eu, por exemplo, sofro de uma determinada doença, se eu tenho uma doença que não me mata, por exemplo, mas me traz alguma morbidade, se eu tenho, por exemplo, doença celíaca, e doença celíaca me faz ter vários problemas aí em relação à minha alimentação. Na oração, eu vou das duas uma. Se eu oro de maneira sincera a Deus, ou isso faz parte do escopo das graças que Ele quer derramar sobre mim, e aí Ele me cura dessa doença celíaca e eu nunca mais vou ter problema com glúten, ou Ele não vai me dar a graça da cura, não vai me curar, mas Ele coloca no meu coração, Ele conforta o meu coração, Ele trabalha o meu coração de modo que eu consiga enxergar graça naquele sofrimento. De modo que eu fique em paz com aquela situação que eu vivo. De modo que eu ame e entenda que o meu processo de santificação passa por aquela doença celíaca. Então, é extremamente importante que eu entenda que de um modo ou de outro, recebendo a cura ou não recebendo a cura, Deus vai agir a partir daquilo ali. Então, é importante que eu reze. Então, a pessoa fala, mas rezei 50 anos pela conversão de fulano e fulano, do meu marido, e meu marido não se converteu. Que bom que você rezou. Porque aquilo trabalhou, aquilo nada se perde. E Deus certamente trabalhou ali o seu coração e às vezes te santificou com você rezando tanto tempo por aquela pessoa. Como Santa Mônica, que rezou tanto tempo por Santo Agostinho e rezou tanto tempo pelo marido. E se o marido está no céu hoje, certamente é pela oração desta mulher. Por mais que talvez ela não tenha visto a conversão do jeito que ela sonhou. Então, se já está determinado aquilo, aquela graça que você pede a Deus, você não vai alcançar, Ele vai trabalhar o seu coração. Ele vai te santificar. Ele vai te agraciar. Se de outro modo Ele tem aquela graça, a graça da cura da doença celíaca, então você será curado pela graça de Deus. O que não pode de modo nenhum, o que é inadmissível, é você não rezar por aquela situação. Você precisa rezar. E a partir disso, então, a gente consegue ter uma visualização melhor de como funciona esse processo, de como é importante que nós rezemos para alcançar, então, as graças de Deus. Então, a gente não vai ter nem a visão de que já está tudo determinado, então eu não preciso rezar. E também não podemos entrar numa ideia, num desespero, por pensar no livre-arbítrio. Por pensar assim, se não tem nada determinado, eu preciso rezar por absolutamente tudo e entro então numa paranoia, num desespero, como se Deus não estivesse olhando por mim, cuidando de mim, como se Ele não estivesse me vendo, não estivesse cuidando de mim. E esse livre-arbítrio fosse, na verdade, uma condenação.
e não uma graça. Não, existem coisas que estão determinadas e existem coisas que, em que você pode escolher. Deus te assiste nessas coisas que já estão determinadas, Deus te assiste nas suas escolhas. Desde que você reze, desde que você esteja em contato íntimo com o Senhor, para que, a exemplo daquilo que nos ensina a Virgem Santíssima, uma das mais belas, se não a mais bela oração que existe na Bíblia, a mais real e mais verdadeira. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Entregar-se nos braços de Deus. A elevação espiritual da Virgem Santíssima era tão grande que ela já alcança, obviamente, aqui, lá na aparição do anjo, aquilo que os santos perseguiram, né? Aqueles santos que alcançaram a sétima morada, alcançaram, que é a plena conformidade com a vontade de Deus. Então no fim de tudo, essa será a nossa oração. Nós devemos pedir pelas graças que precisamos alcançar, que Deus quer para nós, que Deus sonha para nós. Entretanto, no fim das contas, dizer: olha, Senhor, eis aqui o seu escravo, faça em mim segundo a tua vontade. E para dizer isso, né, em Mateus no capítulo 7, a gente tem: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ressaltando então a necessidade de pedir para receber a graça. Então é necessário que nós peçamos, é necessário que nós rezemos, para que a graça seja alcançada. Isso nos disse o próprio Jesus, isso nos alertou o próprio Jesus. Porque isso entra na nossa própria liberdade e em nós abrirmos a nossa vida para a ação de Deus. Deus é educado. Ele entra onde ele é chamado. Então ele quer ouvir da nossa voz, da nossa boca, né? Dizendo de modo figurado, ele quer ouvir através da nossa oração que nós queremos a intervenção dele na nossa vida. Porque ele não vai mexer na nossa liberdade. Então eu, quando livremente me coloco em oração e peço a intervenção de Deus na minha vida, Deus que tudo pode, se sente então chamado para agir na nossa vida. Um Deus que cuida, um Deus que assiste, um Deus que olha, mas quer ouvir da nossa boca. Dizendo de outro modo, quer ouvir a nossa oração. Então Deus faz questão, pela liberdade que Ele nos deu, que a gente peça. E o exemplo mais emblemático disso é a personagem bíblica do cego, né? Que chega, né? Bartimeu que chega, cego, e pergunta. Jesus pergunta: o que quereis que eu te faça? Não é tão óbvio isso? Se um cego chega para Jesus, que tudo que curava, né, a todos que chegavam próximo a ele, não é tão óbvio que ele quer ouvir? Não é tão óbvio. Não tem nada de óbvio. Não tem óbvio que para Jesus, que é Deus, agir, ele quer a nossa permissão, ele quer o nosso pedido, ele quer o nosso convite, porque o que Jesus quer, na verdade, é uma relação conosco. É um diálogo. Né? Faz parte do modus operandi divino, querer dialogar com o homem. Os preferidos de Deus são aqueles que mais dialogam com o Senhor. Os santos que recebiam aparições em casa, aparições de Jesus, de Nossa Senhora, dos anjos. Moisés, que falava com Jesus. E tantos outros. Né? Tantos outros homens e mulheres que viviam esse diálogo. Então o Senhor gosta de conversar, o Senhor gosta de dialogar com o homem. Esse contato com o divino é aquele que vai nos santificar, que vai nos transformar, que vai nos colocando em contato íntimo e permanente com a vontade de Deus, de um modo misterioso, de um modo grandioso, de um modo maravilhoso, é necessário dizer. Então, sem contar, né, em Lucas, no capítulo 18, quando nós temos então aquele juiz, que era um juiz sem religião, um juiz corrupto. Uma mulher, então, uma viúva, na verdade, pobre, pede a ele por uma causa. E então o juiz não ouve, e ela continua pedindo, e ela continua pedindo, e ela continua pedindo, e ela continua pedindo. Até um dia que esse juiz, de tanto ela perturbá-lo, resolve conceder a ela aquilo que ela pedia. Para nos mostrar, então, aí,
Jesus nos mostra através de Lucas, do Evangelho de Lucas, a necessidade da persistência da oração. Então, Vinícius, eu já rezei 10 anos pela conversão da minha esposa e até hoje nada. Reze 20, reze 30. Persista neste caminho de oração. Persista. Acredite, creia. Essa pessoa vai se converter. E se não se converter, Jesus vai confortar o seu coração. Jesus vai te santificar. Então nada se perde, pelo contrário. Reze, não desanime. Entregue, persista. Coloque nas mãos do Senhor. Ele há de agir. Ele vai agir. Então, daí isso já nos mostra essa importância. Sem contar que o próprio Jesus rezava. Subia ao monte, se colocava na ausência das pessoas, ia para um lugar recolhido, ia para o deserto, jejuava e rezava. Ora, o próprio Deus. O próprio Deus precisava de um contato íntimo com o Pai e com o Espírito. O próprio Jesus fez isso para nos deixar o exemplo de que nós também devemos rezar. Ele rezava, por que eu não vou rezar? Essa compreensão é extremamente importante. Então Jesus rezava, eu também tenho que rezar. Então nós precisamos imitá-lo. E além disso, o próprio contato íntimo de Jesus com o Pai, com o Espírito, ia revelando a ele, Jesus que é ainda homem, ia revelando a ele a vontade do Pai, que foi se desembolando e acontecendo na vida do Mestre, na vida de Jesus. Que foi entendendo também ao longo do tempo o propósito de Deus. Então é necessário rezar. E para terminar, e aí trazendo a aparição de Nossa Senhora, a Catarina de Labouré, Nossa Senhora das Graças, há um episódio bastante interessante, no mínimo, em que Nossa Senhora aparece Santa Catarina de Labouré, e Santa Catarina percebe então que alguns dos anéis dos dedos de Nossa Senhora saíam raios, e outros não saíam raios. E ela indaga, ela pergunta a Nossa Senhora por que alguns anéis estão escuros, não estão saindo raios deles. Porque são graças que não são derramadas porque as pessoas não pedem. Então existem graças na sua vida, talvez, que você não alcançou porque você não pediu a Deus. Vejam, de certo modo, aí, a gravidade do nosso ato, da nossa falha em não rezar. Como é complicado, como é difícil. Como não é o caminho não rezar. A oração é importante. Então existem graças, sim, que muitas vezes não são derramadas na nossa vida, porque nós não pedimos a Deus sobre aquilo. Então precisamos rezar. E ganharemos de um modo ou de outro modo. Seja para entender a vontade de Deus, que não é aquela cura, não é aquela graça, e nos confortarmos com isso e vermos também graça naquilo, santificação naquilo, e bondade de Deus naquilo, porque até naquilo que está determinado há bondade, há graça, e nas realidades que nós podemos alcançar, que nós podemos escolher, graças que podem ser derramadas, nós alcançamos então a graça. Então se você não reza por alguma questão, se você não reza, existem graças que não estão sendo derramadas sobre a sua vida. E aí, depois dessa visão, aparece um círculo, em torno de Nossa Senhora, a dizer: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então daí a importância, recobrando a importância do pedido, do chamado à Virgem Santíssima, da oração a Deus, à Virgem Santíssima, como grande intercessora que é, quando nós recorremos a ela. Então eu peço a intercessão de Nossa Senhora que reza por mim. Moisés intercedia a Deus pelo povo. O povo precisava de algo, o povo falava com Moisés, Moisés intercedia a Deus. E Deus derramava a graça. É também do modus operandi divino. Ouvir aqueles seus especiais, aqueles seus escolhidos, e falar através de um homem, para que esse um homem fale aos outros homens. É do profetismo isso. Então nós temos Abraão também, que intercede para que a cidade não seja destruída. Então em todas as Sagradas Escrituras nós percebemos isso. E também nós usamos o recurso da intercessão todo o tempo.
Fulano, estou com um problema, reze por mim. Beltrano, estou com um problema, reze por mim. E aí você é muito interessante, que você já deve ter vivenciado, talvez já tenha vivenciado algo semelhante, que você passa por algum problema, e aí você pede a oração por aquela pessoa, para alguma outra pessoa, a pessoa reza, e aquela situação que você rezou há tanto tempo não se resolve. Porque Deus ouve, então, o pedido daquela outra pessoa. Então, daí a importância também da intercessão, de nós rezarmos por nós e rezarmos uns pelos outros, fazendo uma grande rede de intercessão, uma grande rede de homens e mulheres que rezam e que vão modificando e melhorando o mundo, e principalmente os seus corações, a partir do contato íntimo com Deus. A santificação ela é um milagre, ser santo é um milagre. É uma graça de Deus. Se a gente achar, não é pelas nossas forças. Se eu compreendesse, dissesse que eu posso ser santo ou que você pode ser santo pelas suas forças, eu estaria incorrendo numa heresia que é o pelagianismo. Eu não tenho condições de sozinho me santificar, mas é pela graça de Deus. É daí que muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que uma pessoa pode ser santa. Porque acredita que isso é a fraqueza da pessoa. Não, é Deus que tudo pode. Deus é onipotente, é um dos atributos da graça de Deus. E Deus que tudo pode me santificar e pode te santificar, mas Ele faz questão de que você reze. Ele faz questão de uma relação, de uma intimidade. Deus te ama. Ele quer se relacionar com você. Deus é como aquela pessoa que gosta de você e está ali à sua espreita, te olhando, te observando, com zelo, com carinho, com amor. Doido Ele está, ansioso está para conversar com você, para dialogar com você, para viver uma relação, uma amizade. Deus te ama, Deus te quer, Deus te anseia, Deus te deseja. E sendo deste modo, Ele quer um diálogo, Ele quer uma relação. Quando gostamos de alguém, queremos nos aproximar de alguém. E aí a gente fica ali querendo uma brecha para puxar um assunto, puxar uma conversa, um papo. É assim a relação de Deus conosco. Ele está ali ao lado, te observa, querendo um diálogo, uma conversa. E talvez esse vídeo seja a sua oportunidade para você começar então a viver esta relação. Certo de que só coisas maravilhosas podem advir da oração. Oremos. As múltiplas aparições de Nossa Senhora ao longo de todo o mundo, dos cernes dessa aparição, as pessoas exploram muitos segredos, os mistérios, a mística em si, mas esquece da mensagem mais importante. Reze, 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 se converta, busque ser melhor, reze, reze, reze. É o grande convite da Virgem Santíssima, que com o seu exemplo nos ensina a contemplar as coisas do nosso coração, a guardar no nosso coração, a meditar, a refletir, a rezar, a se colocar em intimidade com o Senhor. Então oremos. Oremos, porque não é o poder das nossas forças, do nosso esforço pessoal que a gente vai se santificar, mas é através da oração, da íntima relação com o Senhor. Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente envia aí o vídeo sobre a parte mais prática, digamos assim, da vida de oração. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.